Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindo a mais um episódio do Semcast. Hoje falaremos sobre o impacto do diagnóstico de diabetes tipo 1 em criança. E para isso, trouxemos o nosso endocrinologista pediátrico, o Dr. Tiago. Muito prazer estar aqui de novo, um prazer falar sobre esse tema. Para essa mesa também trago o Dr. Gabriel, neurocirurgião da SEM, e Dr. Elisa, pediatra da SEM. Obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço muito também. O tema hoje é bem específico, é sobre, como já foi falado, o diagnóstico de diabetes tipo 1. Como que ocorre esse diagnóstico normalmente, Tiago? Olha, infelizmente no nosso país, a grande maioria das crianças, elas acabam descobrindo que tem diabetes tipo 1 numa consulta de pronto-socorro, né? E esse momento é o momento que vai definir a relação que a criança vai ter com essa patologia, muitas vezes pelo resto da vida, né? Vou aproveitar esse espaço para falar sobre como a gente descobre, então, não no pronto-socorro, né? Uma criança que começa a perder peso, sem explicação, começa a fazer muito xixi, né? Faz xixi sem parar, também sem muita explicação. Toma água sem parar, do nada. E começa a comer muito, mas também não engorda, né? Aparentemente uma coisa boa, mas, né? Se ela apresenta todos esses sinais, a gente tem que pensar sim que ela pode estar tendo um processo autoimune que está diminuindo a produção de insulina na célula beta do pâncreas dessa criança. E daí, caso o diagnóstico não seja feito de maneira precoce, como que seria precoce? De um jeito muito complicado, difícil, que é furando o dedo, certo? Então, você vai lá, que na maioria das vezes você vai numa farmácia que está próximo, ou você tem um familiar que infelizmente, né, tem diabetes e tem um monitor, você vai lá, fura o dedinho, uma gota, quantidade mínima possível de sangue, e você descobre se aquela criança tem diabetes, se o valor for maior do que 200. Caso você não dispõe disso, daí sim você pode procurar um profissional num pronto-socorro, na UBS, até às vezes num consultório, e você vai fazer o diagnóstico de maneira precoce, evitando o quê? Passar o tempo e todo o metabolismo de açúcar da criança entrar num colapso que a gente chama medicamente de cetoacidose diabética. E dela acaba indo lá para o pronto-socorro e recebe de maneira intempestiva, muitas vezes, fala, seu filho tem diabetes tipo 1. Daí todo mundo fica em choque, né? Fala, o que é diabetes? O que é tipo 1? Tem mais do que um tipo, então, né? É para sempre, dói. E daí a criança acaba, depois a segunda notícia que o médico vai dar precisa ir para UTI. Que daí é a outra palavra, que daí todo mundo começa a suar, né? Desmaia de nervoso, que a UTI é um lugar onde todo mundo que está condenado vai, é assim que funciona a UTI, certo? Certo? Certo. Então, isso é importante a gente dizer. Na verdade, ainda é uma internação frequente em UTI pediátrica. A primeira manifestação, né, com diagnóstico de diabetes, e geralmente as crianças chegam extremamente comprometidas. Por isso a necessidade dela ir para a UTI, para ter o controle. E, infelizmente, é isso que a gente está aqui focando. É uma notícia muito ruim para a família. Primeiro, uma doença que está condenando ela para o resto da vida, né? É essa sensação que a família tem. E muitas vezes a gente está, eu como intensivista, né? A gente está tão preocupada com resolver o problema imediato que eu acho que às vezes falta o tato de explicar o que é a doença, o que pode ser feito, como que vai ser a qualidade de vida dela em cima disso. A preocupação da gente é resolver a urgência que está acontecendo e, infelizmente, isso acaba levando muitas vezes até a família não acompanhar direito, a criança se revoltar, né? Principalmente se for um adolescente, tudo, não seguir o tratamento, e que interfere demais no prognóstico, né? Interfere na família, né? Pai e mãe que acaba brigando entre si, porque acaba se culpando, porque nesse momento você precisa ser objetivo, porque você precisa tomar uma conduta como médico, que é uma coisa diferente do dia a dia, né? Não é um xarope, não é spray, é UTI, né?
É toda vez que a criança precisa ir para UTI com cetoacidose, né? Seria talvez uma pergunta natural. Em alguns casos, em alguns hospitais, quando uma criança tem classificações, né, de cetoacidose, tem uma cetoacidose leve, às vezes, talvez, caso a caso, ela precise apenas de uma observação em enfermaria, tá? Só deixar essa observação aqui. Mas, na maioria das vezes, os protocolos hospitalares colocam que uma criança em primodescompensação, né, que é o nome chique da primeira vez que ela está descobrindo a doença, ela vai para esse lugar chamado UTI, que a Elisa colocou bem aqui para a gente, muito melhor do que eu, com certeza, que por várias razões, mas que esse local de UTI, ele existe por quê? Se a gente, que eu resumi tudo num colapso metabólico. Se a criança pelo mecanismo genético, que não é culpa do pai, não é culpa da mãe, não é culpa da criança. Não é a criança que come um monte de doce, que tem diabetes tipo 1, que depois que a criança descobre que tem diabetes tipo 1, ela pode sim comer doce e ela vai viver uma vida normal. Isso vamos destacar desde sempre. O metabolismo dela não consegue utilizar o açúcar, né, a glicose, para gerar energia. E vai pegar a energia de outro lugar. Geralmente, a gordura, às vezes o músculo. E essa criança vai perdendo peso por causa disso, vai sendo consumido ali a gordura, começa a gerar alguns metabólitos que vão levar a alterações na respiração, respira mais rápido, a criança faz um monte de xixi, a criança também fica desidratada, justamente pelo como o rim lida com isso e chega no estado de desidratação, que é o maior medo do pediatra, seja qual o problema, nosso maior medo é a desidratação, e vai para a UTI. Por quê? A gente podia chegar lá e dar insulina e falar tchau, até a próxima, certo? Infelizmente não é assim que funciona. Você precisa fazer um processo de reidratação da criança com extremo cuidado, por causa de uma parte do corpo levemente importante que vocês dois conhecem, certo? O cérebro, né? Se você hiperidratar essa criança, né? E essa hidratação ser super rápida, você pode levar um edema cerebral e, né? Isso não é bom. Eu ia falar, isso geralmente não é bom, mas não, isso não é bom. Nunca é bom. E, então, às vezes, isso é prolongado, né? Ainda hoje, a gente não tem um meio de fazer isso em menos do que 48 horas, você pegar e fazer uma hidratação tão cuidadosa assim. E, claro que isso dá medo, né? Não quero que todo mundo, né, os pais ouçam isso e falem, então, o Dr. Tiago acha que nós somos, né, pedras de gelo, na hora que chega, fala, ótimo, meu filho tem diabetes tipo 1, entende tudo, né, vou ali assinar o papel da internação e agora eu vou, né, ouvir uma música enquanto ele tá... Não, né, isso não existe. Claro que é para ter apreensão, para ter medo, mas eu acho que a palavra aqui é a condenação, né? Uma criança que recebe um diagnóstico como esse não está condenada, ela vai fazer esse processo inicial de tratamento. Dá um pouco de medo na UTI? Dá um pouco de medo, com certeza. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo de UTI, todo mundo tem medo de ficar na UTI, né? E daí vai demorar uns dias e ele vai começar a usar a insulina, que é justamente o que estava faltando no corpo dele, que hoje em dia tem um monte de opção de tratamento. Lembrando que há alguns anos atrás, tipo, acho que foi o ano passado ou retrasado, a insulina fez 100 anos. Isso. Então, faz pouquíssimo tempo que existe insulina no mundo, gente. Né? O tratamento é muito moderno. Então, as insulinas mais novas, né, que a gente tem no mercado também são mais modernas ainda. Então, tudo isso é novidade para os grupos, né, de médicos que estudam sobre isso e ainda mais para a pessoa que está descobrindo ali no dia. Mas, de maneira alguma, a visão dessa criança tem que ser como uma criança que, a partir daquele momento, ela vai sair da UTI e vai estar condenada a uma vida sem poder comer doce, sem poder ir em festinha de amigo. Sem viver. Isso não é verdade. Tem uma idade que ocorre com mais frequência essa descompensação da criança? Olha, epidemiologicamente não existe uma correlação muito, muito importante. Né? No nosso serviço tem crianças que acabam chegando ao redor dos 4, 5 anos, né? Parece ser um número importante, e as crianças no início da puberdade. Né? O início da puberdade parece ser um momento no qual eventos autoimunes eles acabam se mostrando com maior frequência. Então, seriam mais ou menos esses dois grupos. Você falou aí da descoberta da insulina, lembrando que
que o médico, né, que desenvolveu ganhou o prêmio Nobel. E tem um relato dele, não sei se é verídico, né, mas que ele colocou as crianças com cetoacidose uma ao lado da outra e foi fazendo a insulina. E antes de terminar a última, a primeira já estava acordando, né? Sim. É algo assim que Sim. realmente mudou o prognóstico. É um dos eventos históricos da medicina mais importantes. Então, assim, a gente também tem medo de insulina, né? Tem muito medo de insulina, é um negócio que você tem que injetar, é um negócio que você tem que... Olha, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, tem pessoas nesse exato momento trabalhando para descobrir tudo isso que a gente quer. Remédios que sejam fáceis da gente usar, que a gente possa usar uma vez e aquele negócio seja mensal ou seja semestral, mas até hoje o que a gente conseguiu de melhor foram essas insulinas que tem no mercado. A população de baixa renda também tem acesso aqui no Brasil graças ao Sistema Único de Saúde. Então, é um negócio que tem solução para tudo. Bom, mas passado esse primeiro período, né, dessa cetoacidose que a criança se recupera, como é feito esse diagnóstico de fato? Então, por ser uma doença autoimune, né, falando medicamente, a gente pensa que é uma doença autoimune obrigatoriamente precisa de marcador autoimune, né? Os marcadores de diabetes tipo 1 mais conhecidos são o anti-insulina, o anti-GAD e o anti-ilhota, tá? Existem mais alguns que são mais modernos, mas de maneira geral são esses que a gente coloca como marcador de diabetes tipo 1, porém a diabetes tipo 1 não precisa estar dosado, né, esses anticorpos para você dizer que a criança tem diabetes tipo 1. Então, você pode, em um segundo momento, buscar isso para fechar, bater o martelo e falar, tá vendo, ó, a anti-insulina e o anti-GAD estão elevados, acabou, é uma diabetes tipo 1, tá? Pensar em outros tipos de diabetes, então, se a diabetes tipo 1 é autoimune e leva à falência da produção de insulina, talvez a dosagem de marcadores de produção de insulina dentro do pâncreas também vão estar abaixos. Então, você pode fazer uma dosagem dessa também. E pensar em diabetes tipo 2 em criança é algo praticamente inimaginável no nosso país, por razões genéticas ainda a serem estudadas que parecem ser protetoras dentro da nossa população, em comparação à população norte-americana e europeia. E, óbvio, tirando a história do paciente, caso ele esteja fazendo uso de alguma medicação que aumente a glicemia, está fazendo uso de corticoide de maneira muito intensa, daí, obviamente, isso vai impactar na dosagem, né, da glicemia dele. Então, visto tudo isso, a orientação da SPAD, que é a Sociedade Internacional para Diabetes Pediátrica, numa criança com diabetes, qual diabetes como uma definição apenas da hiperglicemia, a primeira hipótese sempre tem que ser diabetes tipo 1, ponto. Depois você começa a pensar nas exceções. É uma doença que não tem cura, a criança vai conviver isso a vida toda. É isso. É esse o ponto. Esse é o ponto que a gente tem que chegar. É essa palavra, cura, né? Daí a gente tem que pensar na definição de cura, né? Se a gente pensar na cura como... e agora, pegando um pouco de notícias modernas, tá? Saiu no New York Times uma notícia, acho que foi mês retrasado, na capa, eu acho que foi, falando, eu me curei da diabetes tipo 1. Qual é? Então, imaginem o WhatsApp do médico, né? A gente chora, porque eu sempre falo, o dia que sair mesmo a cura, pode deixar que eu mesmo eu vou te ligar. Aviso Eu antes. te aviso, eu saio correndo e aviso todos vocês. Não precisa nem procurar, eu fico olhando todo dia isso. Bom, daí o que aconteceu? Uma doença autoimune. Se é uma doença autoimune, envolve o sistema imunológico. A história contada, pelo menos relatada nesse jornal, foi colocado que esse homem, né, ele passou por um procedimento de transplante de medula óssea e também uso de medicações que diminuem a produção também de anticorpos pelo corpo dele. Ou seja, é praticamente um tratamento oncológico que ele passou, no qual ele passou a produzir outros tipos de elementos imunológicos e, por isso, não teria mais, né, os anticorpos marcadores
anti-insulina, anti-GAD, anti-ilhota, e daí com um transplante hepático também para, né, super fácil, é super um procedimento de dia a dia, né? Não transplantou também o pâncreas, foi só fígado? Não, foi o pâncreas, foi, né, todo esse procedimento, daí ele acabou evoluindo como uma pessoa que não... Sem diabetes. Sem diabetes. Então, isso é cura. Ele vai ter que tomar, provavelmente, medicações pelo resto da vida. Ele trocou o remédio que ele tomava para diabetes pelo remédio para imunidade. Exato. Né? Então, né, é um tratamento que é pior que a doença, né? Pior que a doença. Então, eu não vejo isso como cura. Mas isso, né, só mostrou como que as pessoas, mesmo com diabetes tipo 1, mesmo aquelas que sabem durante anos como que ela funciona, ainda têm a vontade, mesmo subconsciente, de resolver o problema. E eu acho que essa é outra coisa também no primeiro momento. A gente não tem que também tratar como ótimo. Você tem diabetes tipo 1, ótimo que inventaram a a insulina, ótimo que... Não. É um problema. Ninguém está diminuindo aqui. É chato. Podia não ter? Com certeza. Com certeza, a gente, se pudesse optar, seria por não ter diabetes tipo 1. Mas... infelizmente, a realidade é essa, a gente precisa fazer o tratamento e quanto mais a gente conhecer e ensinar a família e a criança também conhecer a própria doença, menor vai ser o impacto disso para ela durante a vida. É assim que tem que ser. Mas assim, a gente vai falar isso em programas futuros, né? Existem vários tratamentos. Mas como que é a vida da criança com diabetes tipo 1? Ela é igual a das outras crianças. E prática de esporte, tem alguma restrição, por exemplo? Nenhuma. Né? O tripé do tratamento da diabetes tipo 1 é insulina, educação em diabetes e atividade física. É assim que funciona. Então, a criança com diabetes tipo 1 pode ser jogadora de futebol? Pode. Pode ser jogadora de xadrez? Pode também, né? Pode jogar videogame? Com certeza. Então, a criança com diabetes tipo 1, ela pode fazer o que ela quiser da vida. Pode ser presidente, astronauta, pode ser o próximo bilionário do mundo, pode ser o que ela quiser. O que ela vai ter que fazer a mais? Bom, já que a célula beta ela pediu demissão, certo? Então, a gente vai ter que fazer o papel da célula beta e vai ter que ficar de olho na glicemia. Um pouco mais, de uma maneira mais antiga, vamos colocar assim, porque as coisas também estão evoluindo muito rápido, porque é tecnologia, furar o dedinho, ver que é uma coisa que também impacta no dia a dia, porque às vezes os próprios pais, a gente nunca quer que o nosso filho sofra. E parece que furar o dedo é uma coisa horrorosa que vai causar uma dor insustentável durante, né, algum momento. Mas você fura o dedo num local que não tem tanta terminação nervosa assim, ela vai ter que fazer um controle pelo menos umas 4 a 6 vezes ao dia. Fazer uma anotação e daí, a partir disso, ver se o controle está ficando bom. Hoje existem aplicativos de celular que você coloca essas informações também, e daí ela vai vendo, ó, tanto da glicemia é o tanto de insulina que eu preciso tomar. E assim vai indo, até um momento que ela vai evoluindo dentro do tratamento. Mas no primeiro impacto, seria assim. Bom, uma dúvida, e essa é minha mesmo, tem uns aplicativos de celulares para ver glicemia? Existem. Não que o celular seja capaz de... leitor em si. Seja o leitor em si. Não, em um caso, né? Mas assim, os que são os monitores de glicemia que são oferecidos, até onde eu lembro e sei, e até a data atual, né? A Secretaria de Saúde de São Paulo, eles oferecem um monitor de glicemia que tem conexão Bluetooth com o celular, com um programa da própria fabricante. E daí isso é muito legal, porque daí você foge da necessidade de ficar no papel lá, anotando, né? Um trabalho... Tem um registro, né? Daí você simplesmente na consulta pega aquele dado e observa, né? E no dia a dia da criança é muito melhor, né? Você falou de jogador de xadrez, só mandar um abraço para amigo meu, o Álvaro Aranha, que é mestre FIDE, né? Jogador profissional de xadrez, treinador e é diabético tipo 1. Maravilha. A gente já sabia. Então tá bom. Então, mas a gente também tem métodos mais modernos, né? Isso que a gente tá falando. É claro que todo dia surge coisas novas, né? Exato. Mas tem hoje em dia algumas opções, né? Isso que a gente estava discutindo antes. Como fugir da picadinha toda hora,
né? Então, Que minha esposa, ela foi diagnosticada com diabetes gestacional, estava na picadinha e depois passou por um leitor, né? Isso. Que aí é um sensor, né? Na verdade, Isso. que você coloca no braço e aí sim consegue usar o celular como leitor, né? Isso. Então, assim, da parte da monitorização, que é algo que pode ser feito até nesse primeiro momento, tá? Uma monitorização da glicemia de uma criança usando um outro método que não seja a glicemia capilar, seria um sensor de glicose subcutânea, tá? Que até eu mesmo tenho que tomar cuidado para não falar glicemia, porque não é glicemia, é glicose subcutânea, levemente diferente do que é a glicemia do sangue periférico. Então, como que funciona? No Brasil, porque em outros países, infelizmente, isso já tem outros modelos muito mais avançados, a gente tem de uma fabricante só, pode falar o nome da fabricante? Então, Bom, qualquer coisa, se não puder, o pessoal vai Tá cortar bom. depois. tá ótimo. Bom, no Brasil só tem uma fabricante, tá? Duas, né? Só que a outra tem uma limitação que só funciona com outro tipo de aparelho. Seria a Abbott e a outra é a Medtronic. Aqui a mais conhecida do público geral seria da Abbott, né? Um modelo chamado Libre. Então, o sensor subcutâneo, ele parece uma moeda, ele tem um aplicador. Dói para colocar? Não vou dizer que não dói, porque ele tem Fúria. uma agulhinha, né? Que ele vai... geralmente a pessoa coloca no braço, não é obrigatório colocar no braço, né? Coloca aqui no braço, tem um aplicador, você aperta o aplicador e faz um gatilho, faz tuf, né? Fura o braço e você tira, e daí fica um sensorzinho de silicone debaixo da pele. Depois desse procedimento não dói mais nada. Ele dura, em média, 14 dias, dependendo de como você cuida desse sensor, e daí você, por uma tecnologia chamada NFC, que é aquela mesma tecnologia que tem no cartão de crédito, que a gente paga por aproximação, daí você utiliza ou um monitor que lê, ou o próprio celular, e daí você faz essa monitorização. Isso com certeza impacta positivamente. Isso já tem trabalho mostrando em crianças, no próprio tratamento e nesse primeiro momento. Porque criança, não sei se todos os pediatras sabem, né? Tem medo de agulha. Independente da agulha. É impressionante se a agulha é pequena, não importa grande. se vai doer ou não. O medo é igual. Então, se você fala para uma criança que tem um jeito que não precisa, né, da gente ficar furando o dedo, não sei o quê, com certeza ela vai... isso vai ser extremamente positivo. Tem até locais que, infelizmente, alguns pronto-socorros, até a lanceta que você usa para fazer a glicemia de ponta de dedo, ela é enorme. Parece uma faca, que tipo de lance, né? Daí, você pegar uma criança que vai descobrir... Ver uma faca vendo... Ver um negócio daqueles e fala, meu Deus, vou ter que fazer isso 8 vezes por dia? Você tá louco, né? E isso fica para sempre, né? Então, hoje, eu tive a oportunidade de ter alguns pacientes que faziam isso com o dedo e mudaram para um monitor flash, né? Que seria o nome correto desse dispositivo. Eles choram. Eles falam, por que não fizeram isso antes, né? Existem modelos nos Estados Unidos, esse eu posso falar porque não tem no Brasil, né? Chama Eversense. O Eversense, ele é colocado via subcutânea, e daí é um procedimento que precisa da ajuda de um cirurgião. Ele dura 6 meses, tá? Muito legal também, espero que chegue no Brasil. E existe um bafafá aí sobre a monitorização com laser, né? Então, seria um monitor a mais que talvez um dia num smartwatch, quem sabe, né, seja vista, e daí você não precisa mais furar o dedo, né? Mas eu acho que só para usar a história que eu estava contando do cara que colocou no New York Times que se curou. Talvez, se a gente pensar em todas as definições de cura, a cura esteja no caminho da tecnologia, não a gente ficar remexendo ainda mais a nossa biologia. Esse que é o pensamento hoje mais difundido entre os endocrinopediatras, né? Doutor Thiago, muito grato pelas explicações que você passou aqui hoje. Eu queria combinar, voltarmos todos a essa mesa aqui, para falarmos mais sobre diabetes tipo 1, mas de uma forma mais ampla. Com certeza. Tá? Inclusive com os tratamentos que eu sei que você propõe lá.
Doutora Elisa, muito obrigado. Doutor Gabriel, muito obrigado pela sua presença. E até o nosso próximo episódio do 100cast.